E aí galera, tudo bem com vocês? Mais um desafio aqui. E nesse desafio, né, é um desafio bem complicado, certo? Não é tão complicado assim. Temos aqui x elevado a 4 mais x elevado a 2 igual a 1. Quais os valores de x? Já que estamos falando de uma equação do quarto grau. Então galera, antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito e também deixa o seu like nesse vídeo para que o canal cresça mais e mais. Mais um desafio aí, certo? Do grupo Charadas, Enigmas, Anedotas. Quero dar um alô para Suzette Hong Kong, para Mendes, para Su Mendes, para toda a galera, certo? Desse grupo aí do Facebook. E também quero aqui dar o meu alô para o canal do Matemática Ninja do professor Francisco Souza. Quero dar um alô aqui para toda a galera que acompanha o canal, certo? Dizer que vocês me motivam a continuar trazendo conteúdos para vocês quando vocês deixam o like, quando vocês se inscrevem, quando vocês comentam, certo? Vamos aí pro vídeo, né? Tô falando demais. Então, a primeira coisa que iremos fazer é o seguinte. Eu tenho aqui x elevado a 4 mais x ao quadrado. Eu vou passar esse 1 para o primeiro membro, ficando menos 1 igual a 0. Aqui eu tenho uma equação do quarto grau incompleta, ou seja, tá faltando eu completar aí certos termos, mas não vem ao caso eu fazer isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o x ao quadrado, colocar um parêntese e elevar ao quadrado mais x ao quadrado menos 1 igual a 0. Por que eu fiz isso? Fazendo isso, ó, eu tenho aqui, ó, certo? Uma equação biquadrada, onde eu posso muito bem dizer que o x ao quadrado é igual a y. Fazendo isso, agora eu tenho y ao quadrado mais y menos 1 igual a 0. No canto do x ao quadrado eu coloquei y aqui, quadrado. Coloquei o y menos 1 igual a 0. Aqui é uma equação do segundo grau completa. Tem o A, o B e o C. Você vai analisar aqui, ó. O A é 1, o B é 1, o C é menos 1. Tá? Aqui você vai calcular o delta, que temos aí, né, que é o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, formulazinha simples, né? Então o delta vai ser igual a... E se eu estar falhando? Nossa. Então o delta vai ser igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 1. Fazendo isso, temos aqui 1 menos 4 vezes menos 1 mais 4. O delta aqui, o delta é igual a 5. Delta sendo igual a 5, a gente vai agora encontrar as raízes de y, certo? Fazendo isso, agora eu tenho que y é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Equaçãozinha aí, né? Fórmula, né, conhecida como fórmula de Bhaskara, que no caso é a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, né? Muitos conhecem aí como a fórmula de Bhaskara, né? Aqui no Brasil, certo? Ok, então, fazendo isso, agora eu tenho o quê? Que o y ele é igual a menos, o b é 1, mais ou menos a raiz de delta, que no caso é 5, dividido por 2 vezes o a. O a é 1 e 2 vezes 1 é 2, tá? Então temos aqui os valores de y, tá? Mas o y vai ter duas raízes. Como essa equação tem duas raízes, certo? Já que é y menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 5 para 2, esse mais e menos quer dizer que vai ter duas soluções. O y vai ter duas raízes, ou seja, o y' que é o menos 1
mais a raiz quadrada de 5 para 2. E vai ter o y duas linhas, que vai ser o menos 1 menos a raiz quadrada de 5 para 2. Veja que o y' foi o mais e o y duas linhas foi o menos. Fazendo isso, o que é que a gente tem? Eu vou apagar aqui, vou deixar só esse, tá? Ó. Como temos duas soluções aqui para y, e a gente quer encontrar a solução de x, já que a equação era x elevado a 4 mais x elevado a 2 igual a 1, com isso a gente tem que o x ao quadrado é igual a y. Só que y tem dois valores, certo? Ou seja, eu vou dizer que x ao quadrado é igual a y' e o x ao quadrado é igual ao y duas linhas. Temos esse caso e temos esse caso, certo? Fazendo isso, a gente tem que x ao quadrado é igual a y'. Y' é menos 1 mais raiz quadrada de 5 dividido para 2. Como queremos os valores de x, eu vou dizer que x é igual, esse 2 passa para o outro lado, mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 mais raiz quinta sobre 2. Nesse caso aqui, podemos também usar a propriedade dos radicais e ter mais ou menos raiz quadrada de menos 1 mais raiz quinta sobre a raiz quadrada de 2. Racionalizando, a gente tem que 2 sobre 2, multiplicando aqui eu tenho menos 1 vezes 2 dá menos 2, mais 2 vezes raiz quadrada de 5, 2 raiz quadrada de 5. Para raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, que é 2. Então eu tenho mais ou menos esse caso aqui. Isso são os valores para duas raízes de x. Esse caso aqui foi esse caso aqui, tá? Encontramos essas duas soluções. Quando fizermos para esse caso aqui, que é um outro caso, que no caso é x ao quadrado igual ao y duas linhas, que é menos 1 menos raiz quadrada de 5 para 2, a gente vai encontrar um caso parecido com esse, certo? Se a gente continuar aqui, certo? Continuar aqui, colocar esse 2 para lá como raiz, fazer esses mesmos passos aqui, certo? A gente vai ter os valores mais ou menos raiz quadrada de menos 2 menos 2 raiz quadrada de 5 sobre 2. Ou seja, temos essas quatro soluções, tá? Aqui é mais ou menos, ou seja, duas soluções, e aqui é mais ou menos também duas soluções. Então a equação biquadrada tem a solução mais ou menos raiz quadrada de menos 2 mais 2 raiz de 5 sobre 2, e também mais ou menos a raiz quadrada de menos 2 menos 2 raiz quadrada de 5 para 2. Então temos quatro soluções para essa equação biquadrada. Duas soluções com mais duas soluções, quatro soluções. Ufa. Então pessoal, vou ficando por aqui. É isso aí, meu muito obrigado. Valeu!